Graça e paz, galera. Boa tarde. Esse é o versículo do dia, Salmos capítulo 5, versículo 11. Mas os que buscam abrigo em ti encontram... Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti. E essa palavra ela é maravilhosa porque Deus é como uma luz. Eu não sei se você acompanhou o meu vídeo, acho que antes de ontem. E eu também tinha começado gravando assim, no escuro. Porque a mensagem que eu trouxe foi exatamente aquela de falar de 1 João capítulo 1, do versículo 1 até o 5. E hoje vou fazer diferente. Deixa eu sair aqui. Você já deve ter escutado aí Mensageiros da Profecia ou não, rolando essa música aqui. Toda estrela que tenta brilhar mais que Jesus, mais cedo ou mais tarde perderá a sua luz. Lúcifer, Hitler, Napoleão, Vladimir, Judas, Lampião, todos eles vão pro céu. Você e sua banca, o céu cabuloso da boca da onça. E no dia de hoje, quinta-feira, 4 de janeiro de 2018, a gente não pode deixar passar despercebido aquilo que Deus ele tem feito. Porque a palavra lá em Filipenses 1:6 fala que Ele começou uma boa obra nas nossas vidas e vai completar essa boa obra até o dia em que Jesus voltar. E não sei se vai dar pra conseguir me ver aqui, mas deixa eu dar uma clareada aqui. Aqui. Ah, não. Acho que vai virar aqui, deixa eu ver, tá? Eu não sei, gente. Se é aqui ou é aqui. Deixa eu clicar aqui pra ver. Não é que não. E eu acho que não rola se eu tentar... aqui, consegui. Nossa, e o meu cabelo, é porque eu tava deitado. E aí o meu cabelo tá bagunçado desse jeito. Bom, mas vamos lá, sem demora, sem delongas. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Eu nunca me canso de estar fazendo isso, porque eu sei que talvez você pode não estar fazendo nada ou só de bobeira, e a gente sabe que a nossa vida ela deve ser vivida, e cada dia que Deus nos dá devemos abraçar, devemos aproveitar como uma grande oportunidade de ser para a glória dele, né? A palavra de Deus fala, deixa eu pegar a Bíblia aqui.
Voltei. A palavra de Deus fala em Tito, capítulo 3, versículo 14, que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo o bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja útil. Que a nossa gente aprenda. Então, antes que a gente realize alguma coisa, ou que a gente coloque em prática, é necessário primeiro a gente passar pelo processo do aprendizado, porque não há como a gente realizar algo com perfeição e da maneira que seja eficaz e que tanto nos faça bem como faça aos outros, se a gente não souber como fazer isso. Então, a palavra de Deus primeiramente nos diz para que a gente aprenda a usar o nosso tempo. Então, é bem claro que quando Deus ele nos fez a sua imagem e semelhança, e a palavra fala que cada um dos nossos dias estão escritos no livro dele, ele não fez isso por acaso, simplesmente para que a gente fosse a sua imagem e semelhança e determinou um tempo de vida que a gente fosse viver. Porque se fosse assim, as escrituras sagradas elas não diriam o que está escrito aqui em Lucas. Olha só. Lucas, capítulo 1, versículo a partir do 73. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer. E façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. Então, em todos os dias da nossa vida, Deus ele quer que façamos o que ele quer. E a palavra aqui de Tito 3,14 diz que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo. É o mesmo que a palavra de Deus também diz aqui em Gálatas 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Então, é exatamente e maravilhosamente bom a gente saber que, em primeiro, Deus quer que a gente aprenda a usar o nosso tempo. Cada dia que Deus nos dá, eu sempre costumo dizer para as pessoas que é uma oportunidade. Que cada dia não é só aquele dia que tem o nome da semana, quinta-feira, sexta, sábado, domingo, não. É uma oportunidade. E cada uma dessas oportunidades está exatamente naquela palavra que Jesus ele veio e trouxe: amor e verdade. Em João no capítulo 1, versículo 17, a palavra de Deus diz que o que Jesus Cristo ele trouxe foi o amor e a verdade. Então, todos os dias, a nossa busca por se consagrar e se santificar e orar e ler a palavra, meditar nas escrituras e botar e buscar colocar em prática toda a nossa dedicação a Deus, ela é exatamente para conhecer a Deus. Jamais queira se consagrar ou se santificar, queira ler a palavra de Deus ou orar, fazer qualquer coisa que seja relacionada ao reino de Deus, para que você seja visto, para que você seja reconhecido, para que algum título que seja posto sobre você, você se glorie disso. Não, porque na verdade a palavra fala que Jesus tem um nome sobre todo nome e que ele é o cabeça da igreja. Então, ele é quem dá títulos, como a palavra fala lá em Efésios capítulo 4. Foi ele quem nomeou cada um para ser pastor, apóstolo, profeta, mestre da igreja e evangelista. Então, apenas faça como a palavra de Deus fala em João 17,3.
e esta é a vida eterna, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro. Que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Deixa eu abrir aqui exatamente para não deixar dúvidas. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Então, que você aprenda a usar o seu tempo, que você aprenda a usar, que você aprenda a discernir cada momento, que você aprenda a ter essa certeza em relação a agora é a hora de falar, agora não é a hora de falar, agora é a hora de agir e agora não é a hora de agir. A palavra de Deus fala em Eclesiastes, no capítulo 3. Acredito que seja uma palavra que você conheça, mas é sempre bom lembrar. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. A palavra de Deus, ela é maravilhosa e nos ensina exatamente aquilo que nós devemos e precisamos. Então, aprenda a usar o seu tempo para fazer o bem. Que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo. Então, aprender a usar o tempo é exatamente ter o discernimento de quando e como agir. Que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo o bem e ajudando os outros em caso de necessidade. Então, é exatamente como a palavra de Deus traz aqui, que o Senhor Jesus me lembrou agora. Filipenses capítulo 2, versículo do 19 ao 21. Olha só o que está escrito. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero poder logo lhes enviar Timóteo, para que eu fique animado quando receber notícias de vocês. Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo, e é o único que de fato se interessa pelo bem-estar de vocês. Pois todos os outros se preocupam com os seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. Preocupação e interesse pelo nosso bem-estar é o que Jesus Cristo tem, e é o que também nós devemos ter. Quanto do nosso tempo nós nos preocupamos e nos interessamos pelo bem-estar dos outros? Quanto do nosso tempo nós nos preocupamos e nos interessamos com as nossas próprias vontades, com os nossos próprios desejos, com o querer das nossas realizações? Às vezes o nosso coração ele se inclina para um egoísmo e um orgulho que acaba nos fazendo ter algum pensamento fechado em relação a nós mesmos, que acabamos esquecendo como Deus quer que vivamos como irmãos em Cristo, partindo o pão, sendo unido de uma só mente, uma só fé, com o mesmo amor. Como a palavra fala lá em Atos, que também é uma palavra muito conhecida, Atos capítulo 2, versículo 42, se eu não estou enganado, é isso mesmo. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Então, muitas das vezes acabamos olhando tanto para nós
que esquecemos de viver essas verdades. Como também a palavra fala lá em Romanos, no capítulo 12, sobre sermos hospitaleiros sem reclamar, recebermos estrangeiros em nossas casas. Então, como é que você tem usado o seu tempo? Como é que você tem vivido a cada dia que você tem acordado? Será que você tem vivido aquela rotina de você seguir o trabalho e de você cumprir as suas obrigações e depois vir para casa e beleza, acabou? Ou você tem feito diferente? Você tem mudado a sua rota e você tem visto Deus na simplicidade, você tem visto Deus de forma extraordinária e maravilhosa, agindo através de você. Sim, em simples palavras, não é necessário haver grandes coisas. Simplesmente só porque você escolheu renunciar o seu tempo, o seu querer, aquela vontade que você tinha, por exemplo, de você estar passando e você fazer... Peraí. Eu não entrei, eu só abri. De você mudar a sua rota. Por exemplo, você está passando pela rua, talvez indo para o trabalho ou vindo do trabalho para casa, e aí você encontra alguém que mora na rua, por exemplo, ou você vê uma pessoa triste num ponto de ônibus, sei lá, ou sentada num banco, numa calçada. Você nota que tem alguma coisa que não está bem. Ou talvez realmente de coração você tá seguindo o seu curso, a sua rota ali, da sua rotina diária, mas você tem a intenção no seu coração, desde antes de você já sair de casa, quando você estiver na rua, você pregar o evangelho, você falar de Jesus para alguém, ou até no seu trabalho, ou você faz isso, tipo assim, você coloca isso como uma meta, né, para o seu dia, para você se superar, além do que você foi ontem, você ser hoje pela força que Cristo te dá, e amanhã ser mais ainda, agindo da forma como a palavra de Deus fala, usando o tempo para o bem e não sendo inútil, porque é o que a palavra de Deus ela nos diz aqui. Tito capítulo 3, versículo 14, que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo o bem. E o que é exatamente fazer o bem? Logicamente, é não fazer o mal. Mas nesse mundo de maldade em que vivemos e controverso em relação à palavra de Deus, fazer o bem é exatamente andar na contramão. Fazer o bem é exatamente aquilo que as pessoas não fazem. O que as pessoas se espantam em ver outras fazerem, o que as pessoas elas acham anormal em ser feito, é isso exatamente o que nós devemos fazer. O bem do amor que não espera que receba algo em troca, apenas faz por ver a outra pessoa bem, por secar as lágrimas que estão nos olhos daquela pessoa, por tirar aquela cinza que está na vida daquela pessoa e dar o colorido de Deus e colocar esperança, deixar o Espírito Santo colocar esperança no coração daquela vida através de cada um de nós. Porque a palavra de Deus fala em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. E esse tesouro, como a palavra de Deus diz aqui, esse tesouro espiritual é o próprio Espírito Santo. Nós somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Então é Deus através de nós, por meio desse tesouro espiritual em nós, potes de barro, que é o Espírito dele. Então, é como diz aqui a palavra de Deus. Então, use o seu tempo para fazer o bem e ajude os outros em caso de necessidade. E o versículo termina dizendo, para que assim a vida da nossa gente
seja útil. Logicamente você vai me perguntar assim, então quer dizer que se eu não aprender a usar o meu tempo para fazer o bem e ajudar os outros em caso de necessidade, a minha vida ela é inútil? Bom, de acordo com o que a palavra de Deus ela está nos dizendo aqui, sim. Não é uma ignorância ou é arrogância, porque é o que a própria palavra de Deus ela está dizendo. E ninguém quer ser em vão. Então, esse mesmo amor que o Espírito Santo derramou no seu coração, faça ele, sabe? Eu vou aqui entrar em aspas para falar de um cara que Deus colocou na minha vida e me colocou na vida dele e eu amo muito. E a gente tem conversado algumas vezes e ele falou algumas vezes para mim também em relação a essa questão de Deus fazer na vida dele grandes mudanças e ele estar conhecendo Deus mais ainda nas simples coisas, que é exatamente essa forma de ajudar, fazer o bem e ajudar os outros em caso de necessidade, dando bom dia, tratando as pessoas com educação, fazendo um favor, falando assim, agindo, sabe? E realmente eu tenho visto isso na vida dele e isso é maravilhoso e a glória e o louvor é para Deus. Então, não é porque eu aqui citei ele que eu estou exaltando, não. Ou pegando o gancho de alguma coisa para sobressair assim, colocando ele para sobressair acima de vocês. Jamais, não pensem assim. Eu só estou pegando o testemunho exatamente para mostrar a vocês o quanto é possível e que Deus é maravilhoso em querer e quer transformar nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo, fazendo o bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja útil, para que assim a nossa vivência e a nossa existência ela seja útil, ela tenha valor, ela tenha importância, ela tenha propósito. Então, deixe Deus fazer exatamente a mudança que Ele quer na sua mente, fazendo uma transformação em você, para que você conheça a boa, perfeita e agradável vontade dEle, e a sua vida ela seja mudada radicalmente. Como diz lá em Romanos, no capítulo 12. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus faça uma mudança completa na mente de vocês. Mas deixem que Deus faça uma transformação em vocês por meio de uma mudança completa da mente de vocês, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para finalizar, eu quero relembrar aqui, só para não deixar por fora, cadê? Romanos 12. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então faça isso. Aprenda a usar bem o seu tempo, fazendo bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que a sua vida ela seja útil no propósito e no plano de Deus, naquilo que Ele já derramou sobre você, no chamado, na escolha, na vocação, no dom. Porque essa é a sua vida, essa é a minha vida. Nossa existência está exatamente... Deus é maravilhoso. Nossa existência está exatamente em viver o que está aqui. É em Gênesis 17, 1. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo.